Olá, alunos de Cálculo N1. Vamos para a aula 10, parte 2, onde iremos definir a noção mais precisa de limite. Tá? Então, vamos lembrar da situação que a gente viu antes. A gente viu a noção intuitiva de limite, pensando numa velocidade instantânea, seria um processo. Também pensando no caso da reta tangente, onde a gente chegou a estudar essa expressão aqui, né? Então vamos voltar a esse limite aqui e ver alguns elementos, tá? Então a gente escreveu assim: limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. Então vamos observar algumas coisas importantes. Primeiro, se a gente considerar a função f de x como sendo x² menos 1 sobre x menos 1. O domínio dessa função, lembre que a gente vai exigir que o denominador, né, aqui tem uma divisão, o denominador seja diferente de zero. Então, x menos 1 diferente de zero, que nos diz que o x é diferente de 1. É o domínio dessa função. Então, ela está definida em todos os pontos, exceto no 1. Isso é um caso interessante, porque o limite que a gente está calculando é o limite quando x tende a 1. E essa fórmula aqui é justamente a fórmula do f de x. É a fórmula da função. Então, um fato para limite é que a função que você está aproximando, né, se a função a ser aproximada, ela não precisa estar definida no ponto do qual você está aproximando. Mas veja que aqui eu aproximo o x do 1. Então quer dizer que eu preciso calcular essa função em valores que estão próximos de 1, de maneira que eu saiba de quanto ela está se aproximando. Então a função a ser aproximada não precisa estar definida do 1, mas ela precisa estar definida, ela não precisa estar definida no 1, como aqui a gente vê, porque o 1 não está no domínio, mas se eu quero fazer aproximações, eu teria que jogar valores próximos do 1 nessa expressão e ver de quanto se aproxima. Então, ela precisa estar definida próxima do 1. O que seria próxima do 1, né? Vamos lembrar. Próxima lembra uma ideia de distância, né? A gente vai dizer que uma coisa está próxima da outra se a distância for pequena. E a gente mede a distância na reta com módulo, né? Lembra que o módulo, o valor absoluto, tem a noção de distância. Então, a gente vai dizer que alguma coisa está próxima do 1 se tiver aqui numa região próxima do 1, né? Ou seja, se eu pensasse em um valor x aqui, que poderia estar aqui, deixa eu mudar a cor aqui, um valor x que poderia estar aqui à direita ou à esquerda, eu diria que x está próximo de 1 se eu conseguisse estabelecer aqui uma distância, digamos, até aqui, eu tenho esse tamanho aqui, ou até aqui, de maneira que o x estivesse dentro desse intervalozinho aqui. Então, eu vou dizer que o x está próximo de 1 se existir um intervalo. Nesse caso aqui, por conveniência, eu vou pegar intervalos simétricos, em que a distância aqui para essa extremidade e para essa sejam iguais. Existe um intervalo contendo 1.
tal que o x está dentro desse intervalo. E aí, se eu estabeleço que essa distância aqui é d, esse ponto aqui seria 1 mais d, né? Porque eu estou no 1 e andei d, enquanto que esse ponto aqui da extremidade seria 1 menos d. Então, eu dizer que o x está dentro desse intervalo é dizer que a distância entre ele e o 1 é menor que d. A distância entre x e 1 é o módulo de x menos 1. Então, eu estou dizendo a vocês que dizer que o módulo de x menos 1 é menor que d, é menor que d, é equivalente a dizer que o x ele está no intervalo entre 1 menos d e 1 mais d. A gente sempre vai pensar, então, agora equações modulares como intervalos, porque esse valor aqui que limita a diferença entre o módulo é o quanto você pode andar a partir do 1 para frente ou para trás, e aí o x vai ter que estar dentro desse intervalo. Se o x estiver nesse intervalo, a distância entre ele e 1 vai ser menor que o d, e aí, se esse d for pequeno, a distância entre o x e 1, que é menor, também vai ser pequena. Só que, na verdade, ao invés de usar d de distância, a gente usa a letra grega minúscula delta, que o símbolo é desse jeito. Então, comumente, nos livros de cálculo, a gente vai escrever assim, x menos 1 menor que delta. Isso é a mesma coisa que dizer que o x está no intervalo entre 1 menos delta e 1 mais delta. Ou seja, eu posso andar aqui nesse intervalo, andando delta para frente ou para trás, e aí esse intervalo vai limitar o movimento do x, tá? Então essa é a noção de proximidade, a noção de distância, é dizer que eu consigo controlar a distância por um valor que eu vou escolher. Esse delta aqui a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Mas vamos voltar aqui à expressão novamente de limite. A gente quer discutir essa noção, né? E a gente disse assim, a gente vai pensar que o limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1 é 2, porque essa expressão daqui se aproxima do 2 quando o x se aproxima do 1. Essa é a nossa noção intuitiva. Agora a gente tem uma noção matemática aqui, o que é proximidade, né? Mas como é que a gente mede essa proximidade entre essa expressão e 2? Né? E aí entra um pouco daquela ideia que eu falei, né, no final do vídeo passado. Você pode ter um nível de exigência que seja diferente do meu, né? Vai ser uma questão de opinião, né? Cada um poderia dizer, uma aproximação boa vai ser um número, outro pode dizer outro número. O fato aqui é que a gente precisa definir o que seria essa aproximação, né? De um modo a não restar dúvida, tá? Então aqui a gente vai criar uma noção de erro, tá? E essa noção de erro a gente também vai criar uma noção, digamos assim, de controle, tá? Então vamos primeiro falar na questão do erro, né? Esse erro é o quanto você vai admitir que essa expressão seja diferente dessa. Esse é o erro que a gente vai se permitir escolher, tá? E a noção de controle é a noção de o quanto eu vou exigir que o x se aproxime de 1. Eu vou controlar isso daí de maneira que eu caia dentro. Esse erro a gente também poderia até dizer que é uma margem de erro. Então eu quero controlar os valores de x
de maneira que a diferença entre essas duas expressões, entre essa fórmula e o 2, caia dentro da margem de erro, tá? Como é essa situação? Essa situação é o seguinte, eu poderia dizer a você, escolha uma margem de erro. Escolha uma margem de erro. Essa margem de erro teria que ser um número positivo, tá? Então essa é a nossa exigência, um número positivo. É claro que você vai estar mais aproximado se a sua margem de erro for menor, tá? Então essa é a nossa noção. Então escolha uma margem de erro. Aí digamos que você diz, olha, minha margem de erro é 1, digamos, certo? Isso é o quanto eu me permito errar, né? Então minha margem de erro é 1. Ok, então eu vou chamar essa margem de erro aqui de epsilon. É a letra que a gente usa, também é uma letra grega. E aí eu vou representar ela por epsilon, tá? Epsilon. E o meu controle, a gente vai usar o delta, que é a letra que eu usei antes. Então, quando eu digo a você, escolha uma margem de erro, eu estou dizendo assim, olha, eu vou ter que garantir que a diferença entre a expressão e o valor que eu estou dizendo que é o limite, ele seja menor do que a margem de erro que você escolheu, tá? Nesse caso aqui eu disse que era 1, mas depois a gente pode ir mudando esse valor e ficando mais exigente com essa margem de erro, tornando ela bem pequena, né? Mas por enquanto vamos trabalhar com 1, só para a gente entender aqui o que é que está em jogo. Então eu quero garantir que a diferença entre esses dois valores seja menor que a margem de erro. Para isso eu posso ter um controle em onde o x vai variar, tá? Então eu vou dizer a você que eu vou escolher controlar o x entre, veja, aqui ele vai estar entre, ele vai se aproximar de 1. Eu vou dizer que eu vou aproximar, vou escolher ele no intervalo entre 0 e 2. E eu garanto a você que essa diferença entre a fórmula que a gente quer aproximar e o 2, ele é menor do que a margem de erro que você estabeleceu, que é 1, certo? Então, eu estou dizendo isso. Então, essa é a primeira noção que a gente vai ter, tá? Agora, você eventualmente poderia ter dito, olha, a margem de erro é diferente, ao invés de ser 1, é meio. Aí você estaria sendo mais exigente, eu teria que ajustar meu controle aqui, escolher o x no intervalo possivelmente menor, de maneira a chegar a cumprir a sua margem de erro, tá? Mas antes de fazer essas mudanças, vamos analisar isso daqui, se seria verdade, né? Eu estou dizendo a você que eu vou escolher o x nesse intervalo, e isso vai implicar que eu vou cumprir sua margem de erro. Ela vai ser verdade, tá? Cumprir sua margem de erro. Ora, como é que eu garanto isso, né? Lembre aqui de um pequeno detalhe, né? Nosso detalhe aqui é que o x não pode ser 1, tá? Então isso quer dizer que x menos 1 não é 0. Essa é a informação essencial para o que a gente vai fazer. Então eu digo a você o seguinte, eu vou escolher o x aqui e vou garantir que vou cumprir sua margem de erro. Por quê? Acompanhe a conta que eu vou fazer agora. Se o x ele está entre 0 e 2, né? Deixa eu
eu fazer o desenhozinho aqui. Eu tenho 1 aqui. Se eu ando uma distância de 1 para cá, eu tenho 2. E se eu ando uma distância de 1 para cá, eu tenho 0. Esse é o meu delta, é quando eu permito variar aqui, tá? Então, o x está dentro desse intervalo aqui. Isso quer dizer, né, como o x está dentro desse intervalo, isso quer dizer que a distância entre ele e 1 é menor do que esse tamanho todo aqui, né? Porque o 1 está no meio do intervalo, então o x ou está desse lado, então a distância seria menor do que a distância até essa extremidade, que é 1, ou o x está do outro lado e a distância seria menor do que a distância até a extremidade, que é 1. Né? O x não pode ser 1, lembre. Né? Então, ou ele está desse lado ou do outro. Do lado que ele tiver, a distância dele até o 1 é menor do que a distância do 1 até a extremidade, que é um tamanho máximo, que seria 1. Então, isso aqui equivale a dizer que a distância entre x e 1 é menor do que esse tamanho todo, que é 1. Tá? O meu delta aqui, que é o controle, eu estou escolhendo como sendo 1. Né? Depois vão surgir questões, né? Como é que eu achei esse controle? Como é que eu achei esse intervalo? Tá? Tudo isso depois a gente vai revelar, mas o que eu quero provar a você, por enquanto, é que se eu escolher o x dentro desse intervalo, eu vou cumprir sua margem de erro. Tá? Então, vamos acompanhar isso. Então, eu digo a você que x menos 1, o módulo é menor que 1. Só que acontece que o x menos 1, ele também, isso daqui que está aqui, também é igual ao seguinte, x mais, deixa eu pensar aqui, x mais 1 menos 2. Porque o mais 1 menos 2 é menos 1, tá? Por que é que eu escrevi essa expressão estranha? Vai ficar claro no que segue. Mas eu estou dizendo a você que dizer isso ou dizer o que vem a seguir é a mesma coisa. Porque aqui eu só escrevi esse menos 1 como 1 menos 2. Então também vai ser menor que 1. Isso ainda é equivalente a fazer o seguinte. Eu vou olhar para esse x mais 1 e eu vou multiplicar ele por alguma coisa. Se eu vou multiplicar, para não alterar ele, eu tenho que dividir também. E além disso, se eu vou multiplicar e dividir, como eu vou dividir, tem que ser diferente de zero. Então, do nada aqui, tá? Aquela história, ninguém falou nada, mas eu vou colocar aqui essa expressão, tá? Do nada aqui. Por quê? Bom, não importa. Estou colocando e tá certo, né? Porque, veja, eu multipliquei e dividi. Se você multiplica e divide, não vai alterar essa expressão. Além do mais, x menos 1 é diferente de zero. Importantíssimo isso. X menos 1 é diferente de zero. Como eu estou multiplicando e dividindo por uma coisa diferente de zero, não alterei a expressão. Essa expressão aqui continua igual lá àquela primeira, tá? Mas ainda, se eu fizer essa continha aqui, vamos fazer aqui de lado. X mais 1 vezes x menos 1. Isso vai dar x vezes x, x quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 1 vezes x dá mais x. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aí, esse menos x cancela com mais x e fica x quadrado menos 1. Isso é o numerador. Então, essa expressão aqui, x mais 1, x menos 1, vai ficar x quadrado menos 1. Dividido por x menos 1. E isso vai dar menor, quer dizer, menos 2, né? Estou só repetindo. Isso é menor que 1. Essa expressão de cima é a mesma de baixo, só simplificando. Olha, mas olha que interessante apareceu aqui. X quadrado menos 1 sobre x menos 1 é
o que eu queria dizer que a diferença entre ele e o 2 era menor que sua margem de erro. Sua margem de erro era 1. E aí, veja o que está aqui e veja sua margem de erro, né? E vamos olhar o que está lá embaixo. Então aqui eu provei essa afirmação que eu estou dizendo. Olha, se eu escolher o x aqui nesse intervalo, vai cumprir sua margem de erro. Porque aquela diferença é menor do que a margem de erro que você estabeleceu, que é 1. Certo? Então é isso que eu queria. Mas aí, assim, eu fiz para um caso específico, né? Você disse, a margem de erro é 1. Então eu consegui aqui ajustar o x para variar no intervalo onde eu vou ter um controle dele, tá? Controlar com um delta. E aí, se a distância entre x e 1 é menor do que o delta, isso aqui é o delta, eu garanto que a distância entre a função que eu estou aproximando e o limite é menor do que o epsilon, que é a sua margem de erro. Eu consegui isso para epsilon igual a 1, né? Sua margem de erro, o epsilon foi 1. Tá? Será que eu conseguiria para outros valores? Porque pode ser que a margem de erro 1 seja bom para uma pessoa, mas não seja para outra. Tá? Então, eu vou refazer essa conta só mais uma vez, para a gente tentar perceber o que está em jogo aqui. Tá? Então, vai alguém e diz, olha, a minha margem de erro é igual a 0,01, tá? 1 centésimo, minha margem de erro. Então, será que eu consigo controlar a variação do x de maneira que a expressão que eu quero cai dentro da margem de erro, né? Então, e agora, né? Será que eu consigo controlar, né? Eu vou acionar o meu controle, que é o delta. Será que eu consigo controlar o delta de modo que a expressão que eu quero aproximar menos o 2, que é o valor que eu estou assumindo para o limite, seja menor que sua margem de erro? Esse é o meu desafio agora. Tá? Então, novamente eu vou fazer aquele truque lá. Tá? Então eu vou dizer a você assim, escolha o controle, que vai ser o delta, nesse caso aqui como sendo 0,01, tá? Isso vai dizer que o x menos 1 ele é menor do que o 0,01. E também vai pôr o x no intervalo, né? Lembre, eu vou ter 1. Esse delta, esse controle é o quanto eu posso andar para um lado. Eu vou poder andar até o até 1,01, porque a distância que eu posso andar é 0,01. Ou para o outro lado, para a direita ou para a esquerda. E aí para a esquerda eu chegaria no 0,99, andando também 0,01. Então isso coloca essa condição aqui, essa condição. Estou tentando acionar aqui não consigo. Estava tentando acionar a setinha. Acho que eu apertei aqui sem querer.
Talvez... Não. Bom, não sei. Apertei aqui algo sem querer. Desculpa. Então, a situação é o seguinte. Então, eu coloco o x nesse intervalo aqui, tá? Então, o x, ele mora entre 0,99 e 1,01. Essa é a situação do x. Agora, se eu manter o x dentro desse intervalo, será que aquela expressão lá, aquela diferença, vai cumprir sua margem de erro? Vamos ver, né? Então, eu tenho que provar que essa diferença seja menor que isso, né? Para conseguir mostrar que eu consigo cumprir sua margem de erro. Então, se a gente escolher o controle assim, essa equação aqui vai implicar que aquela mesma situação, eu vou somar 1, subtrair 2, 1 menos 2 vai dar um menos 1, que é o que está aqui. Então, continua sendo menor do que 0,01. Mas isso aqui, novamente, eu posso transformar daquele modo x mais 1. Posso multiplicar por x menos 1, x menos 1, dividir. O menos 2 só repete. Mas então, essa expressão aqui ela é igual a x² menos 1 sobre x menos 1 menos 2. E aí, novamente, se você olha, né, será que eu consigo manter isso dentro da margem de erro, se eu controlar o delta? Sim, eu mantive dentro da margem de erro, sua margem de erro foi essa. E aí, se você estabelecesse outra margem de erro, será que eu conseguiria? Então, esse é o desafio, tá? Esse é o desafio. E a definição de limite, ela vai contemplar isso. Será que a gente consegue satisfazer as margens de erro, seja ela qual for? Será que conseguimos manter o erro pequeno? Né? Então, como é que a gente formula isso? A gente vai dizer o seguinte: o limite de f de x, o limite de uma expressão qualquer. Deixa eu voltar lá naquela expressão para a gente fechar ela mais propriamente. O limite de x² menos 1 sobre x menos 1 é 2, quando x tende a 1. Por quê? Porque, dada uma margem de erro, epsilon, uma margem de erro que pode ser escolhida como um valor numérico. A gente escolheu aqui como sendo 1 numa primeira situação, depois escolhemos como sendo 0,01 e poderia escolher um valor menor. Quanto menor a margem de erro, mais vai aproximar. Mas a questão é, se eu for diminuindo a margem de erro, será que a gente sempre consegue manter a diferença dentro da margem de erro? Né? Então, dada uma margem de erro epsilon positiva, a pergunta é se existe um controle delta de maneira que satisfaça o seguinte: o x² menos 1 sobre x menos 1, a diferença entre ele e o 2 é menor do que a margem de erro, que é o epsilon, desde que a gente escolha a diferença entre o x e o 1 menor do que o controle, menor que o delta. Tá? É isso que a gente provou aqui nesses dois casos específicos. Mas a gente não garante ainda que o limite é 2, né? Não é uma boa segurança aqui, porque eu só fiz a conta para dois
valores específicos da margem de erro, tá? Então a pergunta é, se dado uma margem de erro qualquer, se existe um controle de maneira que a diferença vai ser menor do que a margem de erro, se eu escolher o x próximo do 1 menor do que um controle, menor do que um delta, tá? Se a resposta for sim, né? Vamos botar isso aqui como uma pergunta. Se a resposta for sim, aí a gente vai dizer que o limite é aquele valor, tá? Se a resposta for não, aí a gente não vai dizer que o limite é aquele valor. Tá? Então, vou botar aqui diferente. Então, essa é a situação, tá? Mas nesse caso específico, eu garanto a você que a resposta é sim, né? De fato, se eu perguntasse essa pergunta aqui, deixa eu copiar ela lá embaixo e vamos discutir se ela seria verdade. A gente já discutiu para dois números específicos, então vamos discutir no geral. Se você não dissesse quem é a margem de erro. Então, dado uma margem de erro epsilon, será que existe um controle tal que a diferença entre a expressão e o 2 vai ser menor que a margem de erro se a diferença entre x e 1 for menor que delta? Eu vou dizer a você o seguinte: existe sim, tá? Existe sim esse controle. Nesse caso, ou seja, escolhe. Eu estou dizendo a você que um controle que você pode pegar é o delta como sendo a própria margem de erro, tá? Que de fato é o que eu fiz aqui nos outros dois exemplos. Eu escolhi o meu controle como sendo o mesmo valor que você pegou para a margem de erro, tá? Esses dois casos, percebe, o delta é igual ao epsilon. Em outros casos, de outros limites que a gente vai discutir, eles em geral são diferentes, tá? Mas nesse exemplo, como era um exemplo introdutório e eu queria contas mais simples, eu escolhi uma situação onde o delta fosse igual ao epsilon, ou seja, o seu controle dá igual à margem de erro que você quer. E aí as contas ficam simples de fazer como as que estão feitas acima. Então, existe sim, basta você tomar o delta igual a epsilon. Ou seja, quando você me disser uma margem de erro, eu pego o meu controle igual àquela margem de erro. Então, dado uma margem de erro qualquer, existe um controle? Sim. Você vai dizer uma margem de erro, eu vou dizer o controle é tal. Então, sempre vai existir, tá? Então, eu estou dizendo a você que, dado um epsilon maior que zero, que é uma margem de erro, existe um delta, também positivo, tal que se a diferença entre o x e o 1 for menor que delta, ou seja, se a diferença entre x e 1 for menor do que a margem de erro, isso vai implicar que a diferença entre a expressão que eu quero aproximar e o 2 vai ser menor do que a margem de erro, tá? Então eu estou afirmando que isso aqui é verdade. Como a gente está na matemática, isso aqui precisaria de uma prova, tá? Então eu estou dizendo a você assim, de fato, vamos conferir que isso é verdade. Tome o delta igual ao epsilon, ou seja, você diz uma margem de erro e eu digo o meu controle é igual à margem de erro. Se você disser 1, eu vou dizer, se você disser delta é 1, perdão, epsilon é 1, eu vou dizer delta é 1. Se você disser epsilon é 0.01, eu vou dizer o delta é 0.01. Se você disser epsilon é 0.000001, eu vou dizer que o delta é o mesmo valor.
Então, para cada epsilon que você escolher, vai existir um delta correspondente, onde isso aqui vai ser verdade, tá? E nesse caso, o delta vai ser igual ao epsilon, tá? Então, de fato, se você tomar o delta igual a isso, x menos 1 menor que delta, isso implica que... Ah, tá. Ainda tem um fato importante aqui que eu omiti em muitos casos, né? O x menos 1 é diferente de zero. Então quer dizer que a diferença entre o x e o 1, o módulo também é diferente de zero. E como o módulo é positivo, isso implica que isso é maior que zero. Então essa condição aqui de x menos 1 ser diferente de zero, eu posso incluí-la lá no meu controle. É só dizer que a distância tem que ser menor que o controle, mas tem que ser positiva. E isso evita que o x seja diferente de 1. E aí isso vai me permitir multiplicar por x menos 1. Então eu vou incluí-la agora nesse momento. Então, se você tomar delta igual a epsilon, isso daqui implica duas coisas. Primeira, que x é diferente de 1, porque se o x fosse igual a 1, aqui você teria igualdade. Eu estou dizendo que é maior. E a segunda coisa é que como o delta é igual a epsilon, isso implica que x menos 1 é menor que o delta, então é menor que o epsilon. E aqui vem aquele cálculo que eu já fiz antes, talvez você já saiba de cabeça aí. Eu vou somar 1 e subtrair 2, essa continha aqui dá o menos 1, isso é menor que epsilon. E aí, como o x menos 1 é diferente de zero, eu vou multiplicar por x menos 1 e dividir por x menos 1. O 2 continua subtraindo. E essa expressão ela é x² menos 1 sobre x menos 1 menor que menos 2 menor que epsilon. Então, estou dizendo a você que se você escolher o delta desse jeito, escolher o controle desse jeito, sua margem de erro vai ser cumprida, seja qual for ela. Tá? Então, essa pergunta, dada uma margem de erro, eu consigo escolher, né? Será que existe um controle de que isso aqui vai ser verdade? Existe sim. A gente disse até quem era o valor do controle e do delta e conseguiu aqui argumentar que ele sempre vai funcionar. Tá? Então, essa é a argumentação. Então, é desse jeito que a gente entende a questão do limite. Tá? Então, essa expressão aqui, esse limite ser igual a isso aqui, é exatamente aquela frase, né? Será que se eu der uma margem de erro, eu consigo limitar o x próximo do 1 de maneira que isso daqui esteja uma diferença do 2 menor do que a margem de erro? Tá? Se a resposta for sim, então o 2 é o limite. Se eu tivesse colocado aqui ao invés de 2 outro valor, como 5, a resposta seria não. Tá? E dependendo da expressão que você quer aproximar, pode também acontecer de o limite não existir. Tá? Então, nem sempre a resposta vai ser sim. Tá? Mas nesse caso aqui é. Então, essa situação que a gente viu aqui, a gente pode reescrever de uma maneira mais genérica, sem ser para aquela expressão específica. Tá? Então, a gente diz que o limite... Ah, tá. Aqui tem uma situação que é importante enfatizar, tá? Se você tem f, uma função que está definida em um intervalo que contém o número A, de forma que eu possa me aproximar dele, né? Mas essa expressão é comum nos livros de cálculo
exceto possivelmente no próprio A. Ou seja, pode acontecer que a função esteja definida próximo do número A, mas pode ser que ela não está definida nele. Que situação é essa, né? Como aqui, ó, no início foi o que a gente enfatizou. Essa função aqui, ela está definida próximo do 1, mas não está definida no 1, porque o 1 não está no domínio. Então, é a situação de uma função desse tipo. Se ela tivesse definida do 1, talvez fosse até mais fácil analisar, mas não precisa. O processo de limite, ele se torna mais interessante quando a função não está definida, né? Por exemplo, nos exemplos que a gente viu, que é a velocidade instantânea ou a tangente, a função lá associada não estava definida nos valores que a gente queria calcular, né? Ou seja, tinha uma divisão por zero lá que incomodava. Então, por isso inclusa essa frase aqui. F é uma função que você consegue calcular em pontos próximos de A, mas pode ser que no próprio A não consiga. Então, a gente diz que o limite de F quando x tende a o número A é quando x tende a A, aqui eu vou, aqui é o Azinho, que é esse número aqui que está sublinhado. Quando x tende a A, a gente diz que é L, é um número L. Se o seguinte acontecer, aquela expressão, dado a margem de erro, dado epsilon maior que zero, existe um correspondente delta maior que zero, ou seja, dado uma margem de erro, existe um controle tal que se o x menos o A for menor que o controle, ou seja, o x está a uma distância de A que é menor do que o controle, ou seja, o x está variando entre A mais delta e A menos delta, e o x pode ser diferente de A eventualmente, né? Por isso eu vou incluir essa opção. Isso implica que você consegue tornar o f de x, onde o x que aparece aqui é o daqui, a diferença entre o f de x e o valor do limite seja menor do que a margem de erro, tá? Então, essa é a definição precisa de limite. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos a é menor que delta e maior que zero, isso implica que f de x menos L é menor que epsilon, tá? A gente representa isso daqui escrevendo assim: limite, toda essa frase circulada em azul, ela está resumida nessa simbologia aqui. Limite quando x tende a A de f de x é igual a L, tá? Então, escrever essa simbologia aqui ou escrever essa frase acima é a mesma coisa, tá? Essa frase acima, ela poderia ainda ser escrita somente numa simbologia matemática, escrevendo assim: para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor que o módulo de x menos a, deixa eu tomar mais espaço aqui para caber uma linha. Então, para todo epsilon maior que zero, né, para toda margem de erro positiva, existe um
delta maior que zero, tal que se 0 é menor que x menos a, que é menor que delta, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, essa frase aqui em vermelho é a escrita matemática dessa frase acima em azul, né? E essa simbologia aqui também é um resumo da frase, tá? Então, isso que é o limite, tá? Então, vamos ver essa coisa ainda de um outro ponto de vista, sem ser esse de margem de erro e de controle. Quer dizer, ainda relacionado a isso, obviamente, mas do ponto de vista de gráfico, tá? Ou seja, uma representação geométrica. Então, a representação geométrica disso seria o seguinte: você, quando fala nos valores de f de x, você está pensando no eixo y, tá? E quando você fala dos valores de x, você está pensando no eixo x. E aí você tem um ponto A aqui, que é o ponto do qual você vai se aproximar. Você está dizendo que a função se aproxima do valor L, então ela se aproxima desse valor aqui, dessa altura. Quando você estabelece uma margem de erro, né? Quando você escreve f de x menos L é menor que epsilon, é aquela mesma ideia do intervalo, só que para o y, né? Você vai ter um L e a distância do f de x para o L é menor do que epsilon. Ou seja, epsilon é como se fosse ali uma distância máxima. Então, você pode ir até L mais epsilon, você poderia voltar até L menos epsilon, mas você garante que o f de x não escapa dessa situação, né? Você garante que o f de x não escapa desse intervalo, tá? Então, dizer isso é a mesma coisa que dizer que o f de x ele mora no intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Só que, ou seja, ele mora aqui nessa região vermelha. Só que isso aqui vai estar na vertical aqui. Então, eu vou subir epsilon. E aí eu vou chegar no nível aqui de altura L mais epsilon. E eu vou descer epsilon, que é a minha margem de erro, e eu vou estar na altura L menos epsilon. Então, eu tenho aqui essa altura epsilon, perdão, essa altura L, e tenho essa faixa aqui, que seria o meu limite máximo, e aqui, eita, aqui é menos. E aqui embaixo seria o meu limite mínimo. E eu digo a você assim, se o x menos a for menor que delta, o f de x menos L é menor que epsilon. Então, a ideia é assim, né? X menos a menor que delta, né? Relembrem, é o x morar no intervalo entre a menos delta e a mais delta. Então, aqui no eixo x, eu vou me permitir andar delta para cá ou delta para cá. E aí, quando a gente afirma essa situação aqui, o que é a representação gráfica? A gente tem essa faixa aqui vertical, que eu vou desenhar em azul. E eu estou dizendo a você assim, se, né, isso aqui lido de uma maneira geométrica se você mantiver o x
Ou seja, se você andar só nessa faixa vertical azul, o gráfico da função ele tem que se manter entre essas duas alturas aqui. Ou seja, de outro modo, o gráfico da função ele vai respeitar esse retângulo aqui. Se eu respeitar essa faixa vertical, que é variar o valor de x no intervalo entre a menos delta e a mais delta, as alturas vão respeitar essas duas faixas pretas. Tá? Então, o gráfico da função ele tem que ficar dentro dessa faixa aí. É isso que representa a margem de erro, tá? E isso tem que acontecer sempre, mesmo se eu estreitar essa faixa vertical azul. Se eu pegasse ela mais próxima do A, eu teria aqui também o contrário. Se eu estabelecesse uma margem de erro aqui, um erro epsilon menor, essa faixa horizontal aqui se tornaria mais fina. Em compensação, eu poderia aqui estreitar essa faixa vertical de maneira a manter o gráfico respeitando a faixa horizontal que eu quero, tá? Percebe porque, por exemplo, se eu aumentar muito essa minha faixa vertical, pode ser que o gráfico da função ele saia da faixa preta horizontal, que é o que eu quero respeitar. Tá vendo? Se eu pegasse um x aqui um pouco para cá, o gráfico da função foge da faixa preta, tá? Então isso é o que eu quero evitar. Então, a situação geométrica é você limitar o gráfico entre duas faixas horizontais simétricas, né? Entre duas linhas horizontais simétricas ao limite, né? Ou seja, uma faixa desse tipo horizontal. E para isso você pode escolher variar o x somente dentro de um intervalo aqui próximo do A. Se isso acontecer, se essa situação geométrica acontecer, aí você diz que o limite de f de x quando x se aproxima do A, esse número aqui, é o L, que é esse número aqui. Então, o L está associado a uma faixa horizontal, enquanto o A está associado a uma faixa vertical. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica. Enquanto que aqui é a definição matemática rigorosa. Tá? E aqui são exemplos de como essa situação acontece. Tá? Então, essa situação aqui, ela é assim... Como é que eu garanto que o limite existe? É um pouco difícil assim você acompanhar esse raciocínio e fazer contas desse modo, né? Ou seja, se o desafio for dado uma margem de erro, encontre o delta. Né? Dado o epsilon, encontre o delta. Ou seja, dado uma margem de erro, encontre o controle. É uma situação geralmente difícil. Envolve ali alguma experiência de fazer contas como essas aqui que eu vinha fazendo, né? Dessas situações aqui. Não é nada prático, tá? Então não é uma boa maneira de calcular limite. Mas é a maneira que segue a definição que a gente tem, ou seja, ela está junto com a interpretação do que se tem de limite, tá? Mas a gente não vai calcular limite propriamente dessa maneira. A gente vai ter uma outra situação de como calcular limite, mas ainda assim, para reforçar essa definição, a gente vai fazer alguns exemplos ainda usando essa expressão aqui de dado um erro, eu consigo manter dentro da margem de erro, né? Isso é o que se chama calcular limite pela definição, tá? Calcular limite pela definição. A gente vai fazer isso para alguns exemplos. Isso aqui não é tão prático quanto outros recursos que a gente tem e que a gente vai aprender, né? Que é calcular o limite de outros modos.
mas é importante para o aprendizado e para entender o que significa o conceito de limite. E você só vai, de fato, saber usar um conceito se você souber o que ele significa, tá? Então, cálculo por si só, fazer conta por si só, não significa nada, desde que você não tenha intuição do que aquilo representa. Então, é importante você aprender essa noção, ter ideia de onde você poderia encontrar uma situação similar e onde você poderia expressar as coisas do jeito que expressa aqui em limite, tá? Então, assim, nas situações cotidianas está cheio de coisas desse tipo, né? Por exemplo, quando você fala em taxa de variação instantânea, né? Por exemplo, uma taxa de juros instantânea, uma situação desse tipo. Então está cheio de coisas onde você pode interpretar como limite. Então aprenda essas interpretações, essas situações, e aí vai ser útil de você usar. Então no próximo vídeo a gente vai voltar com alguns exemplos calculando o limite pela definição, ainda para reforçar essa ideia da definição. Depois, no futuro, a gente vai partir para uma situação de calcular limite usando outras técnicas que são mais práticas do ponto de vista computacional, né, do ponto de vista de fazer continha. Mas eu enfatizo novamente, né, sendo repetitivo, a conta não significa nada se você não souber interpretar ela, tá? Então é interessante aprender a definição e a gente vai valorizar a definição fazendo alguns limites pela definição, ou seja, usando só essas afirmações aqui, ok? Uma coisa final, né? Essas ideias aqui, elas não são simples de entender a um primeiro contato, tá? Geralmente os alunos de cálculo demoram um pouco a absorver essas ideias, então talvez seja preciso você ver essa aula, rever e rever mais algumas vezes e tentar pensar um pouco sobre as situações, tentar entender os conceitos, repetir os desenhos e pensar, tá? Mas é uma coisa difícil de entender a um primeiro contato, então talvez você tenha que rever essa aula mais algumas vezes e talvez reler lá no livro para tentar entender, tá? Então, se for necessário, faça isso. Ok, ficamos por aqui. Até a próxima.